Então fala você conectado comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection, sou Eduardo Ferrari. Claro, trago um caminhão de notícias para você aí do outro lado, torcedor vascaíno, torcedora vascaína também, mas antes, ó, cola o dedo nesse like, é muito importante aqui para o nosso canal, se inscreve no canal também, esse botão vermelho aí, já somos mais de 70 mil inscritos aqui, continua se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos aqui, é muito importante e é de graça, não paga nada para você aí do outro lado. Galera, vamos falar sobre reforços, porque o Vasco realmente movimentou o mercado e movimentações importantes, né, que me agradaram, tá? Eu vou falar aqui questões que agradaram o Eduardo. Pô, Eduardo, você tá feliz? Tô começando a enxergar o Vasco com novos olhos depois da apresentação do Pedro Raul. Pedro Raul que pode formar um ataque muito forte com o próprio Figueiredo, Gabriel Peck, Egnaldo, Marlon Gomes, Andrei Santos. Você começa... Ó, eu estou falando de um jogador, né? Temos o Patrick do São Paulo, que o Vasco negocia, está entrando em acordo com o São Paulo. Se vai dar certo ou não é outra questão. Jogador que deu certo e o valor não chega a 16 milhões de reais. Tem muita gente falando que o Vasco é o Léo Pelé, tá? Zagueiro e lateral do São Paulo, que começou no Fluminense. Muita gente falando que o Léo Pelé está sendo comprado pelo Vasco por 16 milhões. Só que não é esse valor todo, essa informação que eu, Eduardo, recebi. É até 16 milhões. O Vasco vai pagar. Já fechou o acordo. Léo Pelé, inclusive, está viajando para o Rio de Janeiro para fazer exames médicos, depois se apresentar, começar a treinar, se juntar ao elenco na pré-temporada, junto com o Maurício Barbieri e também todo o departamento de futebol do Vasco, é claro. Sobre o Gabriel Menino, lateral meia do Palmeiras, ó, baita de um jogador, outro jogador que o Vasco negocia todo vapor, o Vasco tem muito interesse no jogador. A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, também tem interesse em negociar o Gabriel Menino com o Vasco, sabendo que o Vasco é uma grande vitrine. Ele chegaria ao Vasco nesse primeiro momento por empréstimo, com opção de compra pelo Vasco, ou até mesmo comprado de vez, dependendo da negociação. Certo é, a informação, na verdade, que eu, Eduardo, tive é que é uma conversa que está muito bem encaminhada. E é um lateral que agrada a torcida do Vasco, movimentou as redes sociais do Vasco também, um lateral meio campo, né, gente? São dois jogadores aqui, pô, ó, Léo Pelé não é o zagueiro dos sonhos? Não, mas é um bom zagueiro, é um zagueiro que o Vasco não tem, é muito voluntarioso, é bom na parte defensiva ali, consegue sair jogando muito bem. Eu gosto da contratação. Confesso para vocês que essas duas aqui, contratações, estou gostando pra caramba e eu acho que o Vasco está no caminho certo. Ah, Eduardo, vai formar um super time já nesse primeiro semestre? Claro que não, gente. Mesmo com muito dinheiro, é muito difícil a questão das negociações. Você precisa negociar com o jogador, saber se o jogador quer jogar, negociar com o empresário do jogador e depois a parte mais difícil, com o clube, para entender, saber se o clube vai aceitar a proposta ou não e tudo mais. Tem isso tudo, tá? O Luca Orellano, né? Grande jogador, né? Argentino, 22 anos, habilidoso. Olha, esse aqui me chama muita atenção. Vou até botar o celular aqui. O empresário dele confirmou a negociação com o Vasco, a proposta que o Vasco fez por ele. Eu confesso para você uma coisa, até como vascaíno, estou na torcida. Por quê? É um meio-campo que o Vasco não tem, característica que o Barbieri gosta, um jogador habilidoso, rápido, novo, meio-campo, imagina aí, vamos lá, vamos sonhar aqui. Meio-campo, Marlon Gomes, Andrei Santos, Luca, mais à frente Figueiredo, Pedro Raul. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Egnaldo, o Vasco vem formando, Léo Pelé, Gabriel Menino, esses jogadores realmente é um jogador para o Vasco não passar sufoco nessa temporada. Você vai me perguntar, pô, Eduardo, mas não poderia aí contratar um Coutinho, um Cristiano Ronaldo, um Cavani, não sei o quê? Gente, sabemos que para qualquer clube brasileiro, não só para o Vasco, esses jogadores são oportunidade de mercado, totalmente fora da curva. São salários astronômicos, muito altos, né? Enfim, e o Vasco está pensando, quando começa a pensar desse jeito, vamos criticar,
quando demora, quando a coisa não está acontecendo, vamos, né, cobrar no bom sentido sempre. Agora, quando o clube começa a se movimentar de maneira correta, que é o caso, o que está acontecendo nesse momento? Legal, estou gostando da movimentação, dos nomes, estou gostando. Por isso que eu peço sempre, deixe o seu comentário. É importante que você comente também, até porque eu não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. E quando você comenta, pô, Eduardo, eu acho esse um bom jogador, mas teria esse também. A questão é que o Vasco procura, gente, o Vasco vai peneirando, né, esses jogadores e bons jogadores para colocar dentro do seu elenco. Cabe ressaltar, o que o Vasco não pode fazer é aposta, coisa que o Vasco fez na temporada passada. Gabriel Menino não é aposta, né? Chega, na minha opinião, para jogar. Você tem um Paulinho como reserva ali, que é da base do Vasco, que vai dar uma certa dor de cabeça pro Gabriel Menino, sabe que vai ter que jogar bola, porque tem um menino de muito talento, né, subindo. Rodrigo, a mesma coisa com o Deluca. Se o Deluca demole, o Rodrigo, volante da base do Vasco que subiu, vai ganhar sua posição. Então, essa briga por posição, esse momento que o Vasco, elenco, na verdade, né, que o Vasco vem montando, né, e colocando jogador por jogador, sobe um da base, contrata outro na mesma posição, da base com talento, um jogador também que contratado também, muita gente falando do Deluca, mas ele foi muito bem no primeiro turno. Depois caiu de produção com toda a equipe do Bahia. Mas, inclusive, no jogo em São Januário, esse o Chico transmitiu o jogo, ele jogou pra caramba. Foi bem pra caramba, marcou o tempo inteiro, marcando pressão no time do Vasco, queria o gol, e o Vasco fez o gol com o Figueiredo naquele golaço de falta. Quem não lembra daquele golaço que o Nenê rolou pro Figueiredo, que deu-lhe uma paulada e fez um golaço, e o Vasco venceu por 1-0. Mas, enfim, olha, estou gostando da movimentação. Vamos esperar, né, a cena dos próximos capítulos. Jogadores, né, esses mais robustos, esses mais experientes, né, é oportunidade de mercado. Não estou dizendo aqui, cravando, que o Vasco não está negociando com jogadores desse porte. Até acredito que o Vasco esteja negociando sim, mas a lei dentro do Vasco é a seguinte, a lei do silêncio. Vamos apresentar quando realmente estiver questão, informação. Legal, 100%. Até porque eu não quero resposta pro Eduardo, eu quero uma resposta para a torcida. A resposta só para mim não vale. Você está aí do outro lado também, assim como eu, aguardando a resposta. Somos todos torcedores do Vasco. Então, vamos continuar acreditando e apoiando, tá? Cobrando no momento certo e apoiando também no momento certo. Não adianta só bater. Tem que bater no bom sentido. Tem que cobrar e tem que apoiar. Sempre foi assim. O canal sempre foi assim. Sempre pregamos isso aqui. E olha, tô gostando, tá? Tô gostando dos nomes. Tomara que o Vasco apresente mais e mais reforços, principalmente para esse início aí de Campeonato Carioca, de pré-temporada fora do estado do Rio de Janeiro. E vou falar, e com esse time que o Vasco está montando, já dá para fazer frente com bastantes clubes aí no futebol brasileiro. Falta a cereja do bolo? Falta. Vamos esperar, porque eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir esse jogador, tá certo? Mais uma vez, cola o dedo nesse like, se inscreve, compartilha o vídeo, expulsa o canal para todo mundo aí, ajude o canal agora a chegar à marca de 100 mil inscritos. Vamos receber essa plaquinha junto com o Eduardo Ferrari aqui, porque você, torcedor vascaíno, é o maior patrimônio do Vasco e do canal Vasco Connection também, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, sou o Eduardo Ferrari. Ó, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.